Meus queridos, a paz do Senhor. Estamos felizes pela oportunidade de estar juntos mais uma vez aqui na Academia de Pregadores, esta que é a maior escola de teologia online do Brasil. Eu sou o pastor Anderson Silva e estamos juntos para estudar a lição da Escola Bíblica Dominical. Neste primeiro trimestre de 2018, nós estamos estudando sobre a supremacia de Cristo. Fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 7, do dia 18 de fevereiro de 2018. O título da nossa lição é Jesus, sumo sacerdote de uma ordem superior. O texto áureo da nossa lição está em Hebreus capítulo 7, versículo 26, que nos diz o seguinte: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Verdade prática, como sumo sacerdote de outra ordem, a de Melquisedeque, Jesus possui um sacerdócio imutável, perfeito e eterno. Ponto central da lição. O sacerdócio de Cristo é imutável, perfeito e eterno. Os objetivos da nossa lição, o objetivo geral: apresentar a tipologia do sacerdócio de Melquisedeque com relação a Jesus Cristo, expressando a verdade de que nosso Senhor possui um sacerdócio imutável, perfeito e eterno. Objetivos específicos. Primeiro, explicar o aspecto tipológico de Melquisedeque. Segundo, destacar a natureza do sacerdócio de Cristo. E terceiro, expor os atributos do sacerdócio de Cristo. A leitura bíblica em classe está em Hebreus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 19, que nos fala da seguinte maneira: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de dias, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que também descendido de Abraão, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou os que tinha as promessas, Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente, tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá,
E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se, à semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e esta sorte é introduzida uma melhor esperança, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Meus queridos, o texto do capítulo 7, que é o texto que acabamos de ler, é um texto em que o escritor aos Hebreus trabalha a ideia do sacerdócio de Cristo a partir do sacerdócio de Melquisedeque. Sem dúvida nenhuma, é preciso compreendermos que quando o escritor fala sobre Melquisedeque, no versículo 3 do capítulo 7, dizendo que ele é sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de dias, mas sendo semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre, ele não está afirmando, como eu já vi algumas pessoas dizerem, que Melquisedeque realmente surgiu no tempo. Ele não está afirmando que Melquisedeque apareceu do acaso, não. Ele está dizendo sem pai e sem mãe porque a genealogia de Melquisedeque não é descrita na Bíblia. Então, Melquisedeque aparece no cenário bíblico, Abraão paga-lhe o dízimo, a Bíblia diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Nós vamos tratar aqui também no comentário da lição sobre esta ideia de Melquisedeque sendo rei de paz, né, que é rei de Salém e rei de justiça. Mas ele aparece no cenário bíblico, Abraão lhe paga o dízimo e ele simplesmente desaparece assim como surge, sem nenhuma genealogia, sem deixar a história posterior registrada, posterior a essa situação que envolve esse momento que Abraão está voltando de uma batalha, ele paga o dízimo. Então, o Melquisedeque aparece aqui como um tipo de Cristo. Aí a gente tem que entender tipos e antítipos, estudar tipologia bíblica para a gente compreender bem. Mas Melquisedeque foi, pelos registros do texto bíblico que temos, um homem que realmente viveu dentro do seu tempo. Outros acreditam, asseveram também, que a figura de Melquisedeque aqui é uma figura metafórica. Foi uma figura criada, né, fabulosamente falando, para que pudesse ser um tipo de Cristo. Isso também não é verdade, porque uma das características da literatura hebraica é que quando ela fornece certa riqueza de detalhes, como é o caso das narrativas que envolvem Melquisedeque, ela fala o seu nome, fala de onde que ele era, insere Melquisedeque numa história vivida por Abraão. Então, esta é uma característica da literatura hebraica de que não estamos tratando aqui de uma fábula, de um personagem fictício, mas estamos tratando de alguém que realmente existiu dentro do seu tempo, ok? Então, Melquisedeque aparece sem pai, sem mãe, não porque ele surgiu do acaso, mas porque ele apareceu no cenário e sumiu do cenário bíblico, assim como apareceu. Mas ele realmente viveu neste tempo. O sacerdócio de Cristo é comparado pelo escritor aos Hebreus ao sacerdócio de Melquisedeque, porque Melquisedeque não era sequer da descendência de Abraão, mas ele foi chamado por Deus, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e Abraão lhe pagou o dízimo. O escritor da carta aos Hebreus faz questão de dizer que, como Abraão lhe pagou o dízimo, até mesmo Levi, ou a tribo de Levi, que não pagava, mas recebia o dízimo, em Abraão pagou o dízimo também a Melquisedeque, mostrando então
que Jesus, como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, né, é superior ao sacerdócio levítico, ao sacerdócio araônico, a esse sacerdócio que vem realmente da tribo de Levi a partir de Arão. Desta forma, Jesus é um sumo sacerdote de ordem superior. Na introdução da nossa lição, o pastor José Gonçalves, comentarista, coloca que Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Há muitas especulações sobre a pessoa de Melquisedeque, mas à luz desse contexto bíblico, é melhor vê-lo como uma pessoa histórica, de natureza tipológica. Uma pessoa histórica quer dizer que ele realmente existiu, porém, ele tem uma natureza tipológica, um tipo de Cristo, um tipo que aponta para Jesus Cristo. O escritor sagrado mostra o sacerdócio de Jesus como de natureza eterna, imutável e perfeita. No texto bíblico que lemos, o escritor de Hebreus mostra que Jesus permanece sacerdote, que Melquisedeque permanece sacerdote, porque não houve quem o substituísse, assim como Cristo também não teve substitutos. Então, ele permanece sacerdote. Primeiro ponto, quanto ao aspecto da sua tipologia, sacerdócio de Jesus em relação ao sacerdócio de Melquisedeque, quanto ao aspecto da sua tipologia. Primeiro parágrafo, um sacerdócio com realeza. Como sacerdote, Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão e, como rei, governava Salém. A existência de um sacerdote rei, no contexto bíblico, só poderia acontecer se fosse desta ordem, da ordem de Melquisedeque, tendo em vista que não há nenhum caso na Bíblia de sacerdote e também rei da ordem de Levi. Nenhum caso. O rei não exercia o serviço sacerdotal. Nós vemos que Saul falhou neste ponto. Ofereceu sacrifício e foi repreendido por Deus através de Samuel. Né? Então, para que houvesse um sacerdote que também fosse rei, não podia ser da descendência de Levi. Jesus exerceu tanto o ministério sacerdotal, como o seu ministério também teve um contexto de rei. Ele é o rei que veio para reinar. Então, ele é o sacerdote da ordem de Melquisedeque. Segundo, um sacerdócio firmado na justiça. Seja um cristão mais preparado para expressar a sua fé. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Mostrando a tipologia sobre o sacerdócio de Melquisedeque, o autor destaca que este fora rei de justiça e depois rei de Salém, que a palavra Salém significa paz. Então, Melquisedeque foi tanto rei de justiça como rei de paz. Justiça e paz. Essa tipologia de Melquisedeque se encaixa perfeitamente no antítipo que é Cristo. Não há coisas mais importantes para uma sociedade como justiça e paz. E a Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. A palavra de Deus nos assevera que ele também é o justo juiz que já está às portas. Então ele é tanto rei de justiça como rei de paz. E essa figura tipológica de Melquisedeque se encaixa fielmente, com muita propriedade, à vida de Jesus. É fora de qualquer dúvida que Melquisedeque, um tipo de Jesus que reinaria com justiça
e cujo reinado não teria fim. Sem dúvida, Melquisedeque foi um homem que existiu dentro do seu tempo, mas realmente passou. O reinado de Jesus, que é o antítipo do reinado de Melquisedeque, realmente não passou e não terá fim. Então, o sacerdócio de Cristo é legítimo em si mesmo. O sacerdócio de Melquisedeque se legitima porque Abraão pagou-lhe o dízimo. Então, Melquisedeque, como tipo de Cristo, é aceito como sacerdote porque Abraão, o patriarca da nação de Israel, lhe pagou o dízimo. Porém, o sacerdócio de Cristo é legítimo em si mesmo. Ou seja, o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio superior. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Um sacerdócio com legitimidade divina. Os versículos 3 de Hebreus 7, sem pai, sem mãe, sem genealogia, como nós já falamos, deve ser visto como um contraste entre o sacerdócio levítico, que tinha que ser um sacerdócio da tribo de Levi. Então, vinha de uma sucessão patriarcal, né? No caso do sacerdócio de Melquisedeque, não. Sem pai, sem mãe. Então, é um contraste entre o sacerdócio levítico e o de Melquisedeque. O sacerdócio levítico dependia de genealogia para se legitimar. O de Melquisedeque não. O de Melquisedeque foi legitimado porque Abraão lhe pagou o dízimo. Então, a falta de genealogia para Melquisedeque indica um reinado sem substitutos. Ou seja, se não há genealogia para ele, nem anterior e nem posterior, então não há um substituto. Assim como Cristo também o é em seu reinado, nenhum rei o substituirá. E assim como Cristo é também em seu sacerdócio, ele não será substituído por ninguém. É por isso que a genealogia de Melquisedeque é ocultada, é preservada pelos escritos veterotestamentários. Segundo ponto da nossa lição. Quanto ao aspecto da sua natureza, então nós vimos aqui quanto ao aspecto da sua tipologia, ou seja, a tipologia do sacerdócio de Melquisedeque. Quanto ao aspecto de sua natureza. Primeiro, ele é um sacerdócio perfeito. A palavra grega usada para isso é teleiosis, perfeição. É usada pelo autor de Hebreus, que quer dizer também um alvo a ser atingido. Então, neste contexto, ela é usada para se referir ao relacionamento com Deus. Então, a perfeição aqui, ela só pode ser atingida a partir do relacionamento com Deus. E o autor vai destacar que o problema do relacionamento do homem com Deus só pode ser resolvido a partir de um sacrifício perfeito. Então, o sumo sacerdote da ordem levítica buscava esse relacionamento. Nós vamos estudar à frente, em lições posteriores a esta, que ele tinha que se purificar, ele tinha que oferecer sacrifício, porque essas coisas todas falavam de uma santificação da sua própria vida, a fim de que ele fosse perfeito para ter um perfeito relacionamento com Deus. No caso de Cristo, não foi necessário isso. Segundo parágrafo, um sacerdócio imutável. Se uma nova ordem se instauraria, consequentemente, a antiga passaria. Esta profecia, quando cumprida, necessariamente tornava obsoleta a lei mosaica e o sacerdócio levítico, mostrando, desta forma, o seu caráter transitório. Pastor José Gonçalves coloca aqui que por esta ordem, ou nova ordem de Melquisedeque, que repousa sobre Cristo, a antiga lei, a antiga ordem, tornava-se obsoleta. É importante nós entendermos que aquilo que é obsoleto não é sem valor, mas é aquilo que caiu em desuso. A partir do sacerdócio de Cristo, o sacerdócio levítico cai em desuso. Não quer dizer que ele é sem valor. Nós não podemos desprezar aquilo que foi feito, até porque o sacerdócio levítico foi também uma instituição divina. Então, ele teve o seu valor no seu tempo, ele exerceu realmente uma praticidade
para o relacionamento com Deus no seu tempo. Entretanto, se tornou obsoleto a partir de Cristo. Terceiro parágrafo deste segundo ponto, falando ele sobre o sacerdócio da ordem de Melquisedeque quanto ao aspecto de sua natureza, ou aliás, o sacerdócio de Cristo quanto ao aspecto de sua natureza, ele é também um sacerdócio eterno. A expressão vida incorruptível é uma referência à ressurreição de Jesus e seu triunfo sobre a morte, demonstrando assim o caráter eterno de seu sacerdócio. Então, o sacerdócio de Cristo não terá substituto, tendo em vista o caráter eterno de sua existência. Então, o sacerdócio da ordem de Melquisedeque passou, o sacerdócio da ordem levítica passou, mas o sacerdócio de Cristo é eterno. Ninguém pode substituí-lo, ninguém irá substituí-lo. Até porque, como nós já falamos em aulas anteriores, o sacrifício que ele exerceu foi, de uma vez por todas, é o tetelestai do grego. Por que Jesus é o sacerdócio que não pode ser substituído? Porque ninguém mais tem as suas próprias características. Ninguém é divino como ele é. Ninguém foi ou é perfeito como ele é. Por isso, o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio eterno. Nós iremos estudar posteriormente também, em outras lições, que Jesus, de uma vez por todas, ofereceu o sacrifício por todos os pecadores. Não por si mesmo, porque ele não tinha pecado, mas ele ofereceu a si mesmo como sacrifício. Não há, em outras palavras, em termos bem práticos, nós diríamos o seguinte: não há um substituto à altura para substituir o sacerdócio de Cristo, porque ele é um sacerdócio único, perfeito, agradável e eterno. Terceiro ponto da nossa lição. Quanto ao aspecto de seus atributos, o sacerdócio de Cristo quanto ao aspecto de seus atributos. Primeiro parágrafo, um sacerdócio santo. Santidade era uma das exigências da lei mosaica. O sumo sacerdote não podia se apresentar diante de Deus com defeitos, com sujeira. Não podia ter sequer defeitos físicos. Somente Cristo podia realmente atender às exigências de um sacerdócio inteiramente santo e perfeito. Como já falamos anteriormente, o escritor aos Hebreus severa que todo sacerdócio está rodeado ou permeado de fraquezas. Cristo não. Cristo é um sacerdote perfeito, porque ele não pecou, ele não falhou, ele é o Deus que veio para viver a nossa vida. Embora tendo vivido somente como homem, ele não pecou. Segundo parágrafo deste terceiro ponto, um sacerdócio inculpável. Então vimos que Jesus cumpriu todas as exigências de uma vida santa requerida pelo sumo sacerdócio. Ele foi inocente, como ele não pecou, ele teve uma ausência de tudo o que é ruim e que é errado. Então, Jesus não pecou não somente porque ele não praticou atos, mas ele não pecou porque, em sua essência, ele realmente se preservou. Houve uma ausência de tudo o que é ruim e errado nele. Não havia culpa nem imperfeição no sacerdócio de Cristo. Realmente o sacerdote perfeito em todas as áreas. Jesus se fez pecado por nós, mas ele não pecou em momento algum. Terceiro parágrafo desse segundo ponto, um sacerdócio imaculado. A palavra aqui grega é amiantos, ou sem mácula. Uma palavra que tem o sentido de sem mancha. Era usada no contexto bíblico para se referir tanto à pureza ritual quanto à ética. Sem mancha, sem defeito, sem nenhuma acusação. Cristo é o sacerdote imaculado e sem manchas. Em Cristo todas as coisas se aperfeiçoam. Em Cristo o homem é aperfeiçoado, a natureza será aperfeiçoada e restaurada.
em Cristo todas as coisas se aperfeiçoam. Então, se o sacerdócio da ordem de Levi teve problemas, dificuldades, teve sacerdotes que pecaram, que falharam, em Cristo tudo é perfeito, porque ele perfeito também o é. A carta aos Hebreus, então, mostra aos leitores que Jesus é o sumo sacerdote rei, exerceu perfeitamente esses dois ofícios. Nós falamos disso futuramente também. É o sumo sacerdote rei predito nas Escrituras que, como tal, superior ao sistema levítico. Jesus é o sacerdote superior à lei, ao sistema levítico. É o sumo sacerdote de uma ordem superior. Que nós possamos compreender muito bem isto a cada dia. Que nós possamos entender a superioridade de Cristo sobre todas as coisas. Que nós possamos compreender também que em Cristo tudo é aperfeiçoado. E se nós permanecermos nele, seremos aperfeiçoados também dia após dia. Meus queridos, chegamos ao final da nossa 7ª aula nesse trimestre. Na semana que vem estaremos juntos novamente e falaremos sobre uma aliança superior. Se Jesus é o sacerdote de ordem superior, ele também promove uma aliança superior. Que Deus te abençoe e abençoe a tua casa e até semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.